do Evangelho, nenhum obreiro consegue êxito na vida se ele não ouvir a voz de Deus. O grande problema do rei Saul, que tinha todas as qualificações para ser o maior rei de Israel, se você olhasse para os atributos físicos dele, ele preenchia todos os requisitos. Se você olhasse para a vida moral dele, preenchia todos os requisitos. Foi um homem de vida ilibada do ponto de vista moral, porém Deus nunca falou com ele. E o fato de Deus nunca ter falado com ele fez com que ele entrasse numa derrocada que entrou para a história como um dos piores reis de Israel. Então, um dos grandes segredos da nossa vida é nós podermos ouvir a voz de Deus. Eu estava percorrendo esta região com o pastor José Ribamar Carvalho, e na cidade de Praia Norte, no momento em que ninguém imaginava, Deus usou esse moço que aqui está. E esse moço teve a coragem, porque deixar-se usar por Deus, meus irmãos, é um ato de coragem. Especialmente no momento em que ninguém sonhava que pudesse ocorrer o que ele disse da parte de Deus. E ele disse: olhe, vai se levantar um ninho de cobras e vão puxar o teu tapete, mas eu te darei a vitória. Foi assim, pastor. Foi assim, pastor. Ninguém imaginava que nós fôssemos passar por uma luta tão grande, mas Jesus falou na boca dele. E ocorreu tudo o que ocorreu. E a gente procurava uma justificativa para tudo aquilo e não encontrava. Mas Deus tinha falado, pastor Noé. E quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre. Deus cumpre. Um dia, desanimado lá em casa, chorando, lágrimas nos olhos, o coração partido, um nó enorme na garganta, sem ter uma explicação para o que estava ocorrendo, minha mulher se levantou do meu lado, botou a mão na minha cabeça e disse assim: meu bem, não se preocupe, o Deus que disse que iria se levantar tudo isso, foi o mesmo que disse que nós teríamos vitória. Então te tranquiliza que a vitória vem. Aleluia. A palavra de Deus não se cumpre por metade. A palavra de Deus se cumpre completamente. Olha, meus irmãos, muitas vezes lemos a Bíblia durante décadas, anos e anos, lendo e pesquisando. Às vezes não compreendemos um texto, uma palavra da Bíblia, e é preciso acontecer uma enorme, digamos assim, uma enorme tempestade para a gente poder compreender uma palavra da Bíblia. Eu li tantas vezes, já citei tantas vezes, Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O grande segredo aqui para mim, que Deus me revelou durante todo esse mistério, foi o pegar em serpentes. Porque crente não é encantador, crente não anda por aí pegando em cobra. Nós até combatemos isso, não é? Nós não queremos que os crentes façam isso. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive que chamar a atenção de um pastor lá da área 2, porque ele foi se trocar com esse povo que benze fazenda para as cobras não entrar. Não tem isso? Faz uma reza num canto, uma reza no outro, uma reza no outro, deixa o quarto canto que é para as cobras saírem por ali. E o pastor estava fazendo isso porque a igreja rendia muito pouco e tinha um desses elementos rezadores que ganhava muito dinheiro. E ele disse: eu vou concorrer com esse camarada, eu vou fazer isso também. E nós
falamos ao presidente na época, o pastor Pedro Lima, e ele nos orientou a irmos lá e proibirmos esse negócio, acabar com isso, porque crente não anda mexendo com esse negócio de cobra, não é verdade? Mas olha, irmãs e irmãos, Jesus disse: pegarão em serpentes. Isso não é um sentido literal, isso é um sentido figurado, porque serpente é símbolo de quê? De traição, de sagacidade, de veneno, não é verdade? De cobiça, não é verdade? Então é tudo isso, e às vezes você chega e pega na mão de um irmão, crente em Jesus, carteirinha de membro no bolso, às vezes até vestido de paletó, pronto para pregar evangelho, mas ele é uma cobra. Ele está armando uma cilada para você, ele quer te dar uma picada, ele quer te puxar o tapete, ele quer te ver morto. Isso é cobra. E a gente faz isso quase todo dia, porque infelizmente no meio do trigo está semeado o joio. E a gente aqui tem muitas pessoas mesmo, que tem Cristo em sua vida, seu nome escrito no livro da vida. Jesus, ao soar a trombeta, vão ser arrebatados. Mas meus irmãos, mesmo no meio de tanta gente boa, tem aqueles que não vão no céu. Tem aqueles que nunca se converteram, tem aqueles que nunca pararam para dizer assim: eu preciso mudar de vida. Eu li a história de um homem aqui, e a Bíblia faz questão de citar a época, citar dados históricos, que é para não ficar nenhuma dúvida no nosso coração. Faziam 400 anos que não se ouvia a voz profética. Faziam 400 anos que o céu estava cerrado. 400 anos sem se levantar o homem de Deus. E este homem era sacerdote. Ele vinha da linhagem de Levi. Ele tinha direito de oferecer um culto a Deus. Ele tinha o direito de ministrar nas sinagogas. Ele tinha o direito de se apresentar no templo. Ele era filho de Zacarias. E Zacarias era um sumo sacerdote. Mas sabe o que aconteceu? Colocaram no templo homens sem compromisso com Deus. Não eram da linha sacerdotal. Não eram sequer do povo de Deus. E ao invés de colocarem um sumo, colocaram 2 sumos sacerdotes. Onde é que já se viu uma coisa assim? Já pensaram se essa igreja tivesse 2 pastores? E um chegasse aqui e dissesse: olha, o culto amanhã começa às 6 horas. E o outro dissesse: não, vai começar às 8 horas. E como é que ia ficar isso? Um chegava e marcava a Santa Ceia para o primeiro sábado. O outro dizia: não vai ser no primeiro sábado, vai ser no segundo. Como é que ficaria esse negócio? Pois era assim que estava a igreja nessa época. Além disso, aqueles homens não conheciam a Deus. Aqueles homens não sabiam a história do povo de Deus. Aqueles homens não conheciam as verdades de Deus. Aqueles homens não sabiam o que era servir a Deus. E João não tinha oportunidade lá. João não entrava lá. Porque João era um homem que não pertencia à elite social daquela época, não. Ele não era da classe dos ricos. João se vestia com simplicidade. Sabe que roupa era a roupa de João? Era feita de pelos de camelo. Pelos de camelo. João não frequentava os restaurantes finos, comidas iguarias, essas coisas, banquete. Não, João comia, era gafanhoto e mel silvestre, era essa a alimentação de João. Então ele não tinha oportunidade no templo, ele não podia pregar nas sinagogas. Agora ele tinha uma coisa que nem Anás, nem Caifás, nem Herodes, nem Filipe, nem Lisânias tinham. Ele tinha do céu a unção de Deus. E ele saiu do templo, ele saiu das sinagogas e foi pregar lá no deserto da Judeia. Imaginem só que loucura para os nossos olhos. As coisas de Deus às vezes são assim, parecem loucura. Um homem e fundar uma igreja no meio do deserto.
Meus irmãos, quem é que vai pregar evangelho no meio do deserto? Quem é que vai assistir o culto no meio do deserto? Se for durante o dia, não consegue por causa do calor. Se for à noite, não consegue por causa do frio. Se precisar comer, não tem onde comer. Se precisar beber, não tem onde beber. Como fazer uma igreja ali? Mas Jesus não precisa de templos suntuosos. Jesus não precisa de luxo. Jesus não precisa de lugar. Jesus só precisa de homem e mulher, mulher e homem, jovem e criança, criança e adolescente, que deixem-se usar por Ele, que se entreguem totalmente nas mãos dEle, que cuidem de estar em consagração e tendo Ele por único e suficiente na sua vida. Fica Anás e Caifás com o teu templo suntuoso, com santuário de ouro, com altar de ouro. Fica no teu templo com madeira de acácia. Fica no teu templo com bancos dos mais confortáveis da época. Fica aí. João Batista sai, e Deus sai com João Batista, porque Deus tem compromisso. Não é com suntuosidade, é com o coração quebrantado e cheio do Espírito. João sai das sinagogas, mas Deus sai também com ele. João sai de Jerusalém e Deus sai com João. João vai para o deserto e Deus vai para o deserto com João. E João abre a boca e quem fala é Deus. E a voz profética se levanta outra vez. Não tinha aparência, não tinha riqueza, não tinha iguarias para oferecer para o povo comer, não tinha conforto para onde o povo ficasse, mas tinha Deus, e a palavra fluía de seus lábios, era a voz de Deus, e quando ele falava, ele quebrantava os corações, e a mensagem dele era duríssima. João não pregava para agradar os ouvidos dos seus ouvintes, e nem para massagear o ego de ninguém. Chegava lá o grande Herodes, e ele dizia: raça de cobra. Chegavam os cobradores de impostos, e ele dizia: raça de cobra. Chegavam os soldados da polícia, e ele chamava raça de cobra. Queridos, faça uma análise comigo. Se hoje eu estivesse aqui chamando vocês de raça de cobra, vocês estariam aqui a me ouvir? Misericórdia mesmo, não é verdade? Misericórdia. Mas essa era a mensagem de João. Quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira de Deus? Fiquem lá no lugar de vocês, fiquem lá no luxo de vocês, no pecado de vocês, e vocês vão ver o grande juízo de Deus na vossa vida, porque Ele vai vingar. Mas o povo se humilhava. O povo, como quer dizer, somos cobra mesmo, João, somos pecadores mesmo, somos soldados corruptos mesmo, somos cobradores de impostos corruptos mesmo, somos governantes corruptos mesmo, nos mergulha no Jordão, pelo amor de Deus, nós estamos arrependidos. E ele batizava eles no Jordão, e eles saíram novas criaturas, agora transformados. Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje, irmãos? Primeiro, nós temos poucos homens que se deixam usar por Deus de forma total e integral. E temos pouca gente que quer realmente ouvir a voz de Deus. As pessoas querem ouvir o que lhe convém. As pessoas querem ouvir o que lhe agrada, mas a mensagem de Deus nem sempre é agradável, nem sempre é o que convém, nem sempre é o que você quer ouvir, porque Deus é Deus, Ele fala como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, o que Ele quer. Ele é Deus. As pessoas hoje querem fama. As pessoas hoje querem fama, querem status, querem notoriedade.
João disse: eu não estou aqui por causa de notoriedade, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou um caniço levado pelo vento, não. Isso não. Eu sei o que quero, sei o que sou, sei o que estou fazendo, sei para que estou fazendo, sou centrado, eu tenho os pés no chão, eu estou aqui com um objetivo. Mas eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu estou aqui para anunciar que depois de mim veio um, glória a Deus, e este é tão importante que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Este sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, vocês sabem qual é uma das causas maiores da crise grave que vive a igreja hoje no mundo? É porque todo mundo quer ser maior que o outro. Cada um quer ser maior que o outro. E aquele que quer ser maior diz assim: eu não aceito a liderança deste que quer me liderar, e eu vou agora criar a minha própria igreja, e eu vou abandonar os meus princípios, a minha história, o que eu já construí, e vou criar o meu próprio grupo. João não era assim. João dizia: eu não sou nada, ele é quem é tudo, bendito seja Deus. E quando os seus discípulos questionaram, ele virou-se para os seus discípulos e disse: calmem com isso, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. É essa a diferença, meus irmãos. E ele está ali falando à multidão, falando com o povo, e a multidão era grande, vinha gente de toda a Judéia, dos arredores do Jordão, de Jerusalém. A igreja foi ficando grandiosa, numerosa, havia gente demais. Mas um dia João começa a pregar, e a multidão muito grande, de repente ele para, e ele fica olhando para o centro da multidão, e ele começa a ver a multidão se abrir, e ele fica olhando para aquele jovem que se aproxima dele, e ele levanta o dedo e começa a olhar para ele, e fica como que boquiaberto, e de repente alguém pergunta: João, o que foi? O que está acontecendo? E todos se viram para aquele jovem, e ele diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, 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 aleluia. Ele estava dizendo: esse aí é o maior, é ele que acaba de chegar, é o esperado, ele já está no nosso meio, ele já veio, ele já chegou, ele já reina, ele já domina, é ele quem tira o pecado do mundo. Jesus chega perto dele, como que a cochichar no ouvido dele, e disse: João, me batiza. Aleluia, glória a Deus, me batiza, João. E João disse: não, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, quem sou eu? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Disse: não, João, eu preciso ser batizado por ti. Mas o Senhor não é o Filho de Deus? Sou, João, mas quero cumprir toda a justiça de Deus, e nesse momento você é maior. Se você é assim, se é para fazer a vontade de Deus, se é para cumprir a vontade de Deus, não importa quebrar protocolo, não importa, é para Deus, é a vontade dele, é a ordem dele, é ele que quer assim. Então vem cá, te batizo agora. Batizou. Glória a Jesus. Quando Jesus sai da água, o céu se abre. O céu se abre. E ouve-se uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos companheiros, amada igreja do Senhor Jesus, querem ouvir a voz de Deus? Nós queremos ouvir a voz de Deus.
Então vamos cumprir a justiça de Deus, vamos obedecer ao Deus que nos salvou, vamos fazer tudo de acordo com o que Ele quer, vamos estar no centro da vontade dEle, porque se nós fizermos assim, Ele vai falar no nosso meio e nós vamos ouvir a sua voz. E triste de uma igreja que não ouve mais a voz de Deus. Miserável de um pastor que dirige uma igreja onde Deus não fala mais. Miserável de um crente que está surdo espiritualmente e não ouve mais a voz de Deus. Querida igreja, nós precisamos ter ouvidos atentos e sensíveis à voz de Deus, porque Ele está a falar conosco. O Espírito Santo desce sob a forma corpórea de uma pomba. Oh, meus irmãos, quando a gente faz a vontade de Deus, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo vem para o meio da igreja. O Espírito Santo se revela no meio da igreja. O Espírito Santo se mostra no meio da igreja. Se queremos o Espírito Santo na igreja, e nós queremos e precisamos, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Aí tem Espírito Santo, aí tem poder, aí tem dom espiritual, aí tem fruto do Espírito, aí tem cura divina, aí tem libertação, aí tem poder, poder de Deus, porque poder para a igreja vem do Espírito Santo. É do Espírito que vem o poder. Derrama sobre nós o teu Espírito. Aleluia! 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 É bom estarmos na casa do Senhor. Aleluia! Pastor Paulo, eu agradeço a Deus mais uma vez. Porque Vila Falcão, quando o pastor Zé me ligou e disse: Pastor Zé, o pastor Pedro manda avisar para o senhor que você está transferido. O senhor lembra, pastor Zé? Falei, amém. Se você sabe onde você vai, eu falei, não, só se souber falar. Ele disse: você vai para Vila Falcão. Entrou dentro do meu coração, já estive falando para alguns obreiros hoje, aquela alegria que até hoje eu sou grato a Deus. E alguém disse para mim que Vila Falcão não prestava, e eu falei: Vila Falcão pode não prestar, mas quando eu botar os meus pés lá dentro, eu vai ter que prestar, nem que não queira. Graças a Deus, estou com 3 anos, louvo a Deus pelo nosso supervisor, que sempre tem dado apoio, sempre tem nos ajudado, todos os pastores. E Vila Falcão hoje está de parabéns. Eu louvo a Deus porque foi aqui que o Senhor encerrou a carreira do início desta vitória. Foi aqui que nós estávamos juntos, repletos, e foi na abertura também do primeiro semear, do segundo semear. E Deus tem nos abençoado. De hoje nós estamos nesse culto de ação de graça pela vitória alcançada. Aleluia! E eu sou grato ao Senhor porque o Senhor escolheu. Foi o senhor lembra? Eu falei: pastor, nós já fizemos um culto de ação de graça. Está aqui os obreiros da igreja que sabe. E o Senhor disse: eu quero um culto de ação de graça aí com a minha presença. Falei: graças a Deus, não vou marcar a data. E eu estava preocupado porque alguém disse: talvez ele não vai estar. Olha, agora tem muita coisa. Eu falei: mas se ele disse que vem, ele vem. E eu quero
lhe agradecer porque o senhor veio. Eu fiquei assim meio triste quando eu fui convidar o nosso supervisor, estava em São Luís, não foi, Droar? Mas ele disse, talvez ele chegue e também vai estar lá. E eu estou grato pelo senhor estar aqui conosco também. Graças a Deus, todos os pastores presentes, eu estou alegre. E Vila Falcão, a igreja de Vila Falcão está alegre, o ministério. Amém? Graças a Deus, pastor Paulo, as portas desta igreja estão abertas para o senhor e qualquer um.